Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Então, a gente está esses dias afastado da escola e nós estamos trabalhando então na modalidade de videoaulas. Aqui é o professor Marcos Barreto de Geografia. Então, segundo ano, nós estávamos trabalhando, num vídeo anterior, sobre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar sobre a terceira e a quarta Revolução Industrial, também chamada de Indústria 4.0. Como nós vimos, as revoluções industriais foram importantes transformações econômicas, transformação de matéria-prima e de energia em produtos acabados, para atender às nossas necessidades. Essas transformações que se aconteceram desde o século XVIII, elas nos chegam até os dias de hoje. E essas transformações, essas revoluções, são movimentos importantes que estão dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, e não tem como a gente fugir sobre elas. Observe rapidamente essa imagem que nos aparece no nosso slide. Nós falamos sobre a primeira indústria, a indústria 1.1, a máquina a vapor, a indústria da mecanização, a indústria 2.0, não é isso? Sobre a linha de montagem, linha de produção, a eletricidade, o petróleo, e nós vamos falar sobre a terceira e a quarta revolução industrial. Cada revolução industrial trouxe um importante significativo, tanto para a indústria quanto para a sociedade em geral. Diferentes descobertas impulsionaram e impulsionam mercados, produtos e processos. Acompanhamos um pouco sobre elas então. A terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial ela é uma das mais recentes que nós temos na dinâmica de transformação dos sistemas produtivos. Além disso, é conhecida como revolução técnico-científica e informacional, em que há a união desse meio tecnológico e desse meio físico também. E vamos falar sobre a indústria 4.0, que ela traz essa grande conexão entre o meio digital e essa conexão entre o meio físico. Terceira revolução industrial foi o momento que ela acontece nesse processo no meados do século XX, pós, então, ali a Segunda Guerra Mundial, e ela trouxe novas informações e novas mudanças. Diferente da primeira e da segunda Revolução Industrial, elas não trouxeram alterações só nas unidades fabris, nas fábricas, mas elas trouxeram transformações no nosso cotidiano muito presente. Isso é informação, o celular, a mídia, todos esses materiais surgiram com grande necessidade nessa terceira revolução. Vejamos aqui nessas imagens algumas das principais características dessas informações. Primeira delas é a biotecnologia, ou seja, essa biotecnologia é voltada principalmente para o setor de medicamentos e para o setor da agroindústria. Então, hoje você tem os produtos que são transgênicos, são modificados em laboratórios, a grande produção de medicamentos e cada vez mais atende às nossas necessidades, e isso vem desse braço dessa revolução, dessa terceira revolução industrial. Seguidamente, nós temos a informática, então a internet, os computadores, celulares, os smartphones, eles chegaram, cada vez mais são mais tecnológicos, você faz mais coisas com eles, você navega com muito mais intensidade nesse tipo de material. Além disso, a robótica, que é essa união da engenharia, da mecânica e da computação também, dentro das fábricas, até mesmo nos hospitais, enfim, um outro braço dessa terceira revolução industrial. E as telecomunicações, que é essa comunicação que a gente faz à distância, via rádio, via celular, as torres, os satélites, toda essa comunicação. Então hoje você facilmente está agora mesmo no seu celular, ou está no computador, no notebook, nos conversando, nos assistindo, nos vendo, nos falando, e isso é um instrumento também fruto dessa revolução industrial. Avante nós temos a microeletrônica, como o próprio nome sugere, micro dá uma ideia de pequeno. Você tem macro, que é uma ideia de grande, meso é médio e micro é uma ideia de pequeno. Então essa microeletrônica que está nos computadores, em vários dispositivos eletrônicos. E também esse setor aeroespacial, que também é um setor que a gente vê muito nos filmes, né, de ficção científica, pós-apocalíptico, que é esse setor de aeronaves, o setor de espaçonaves e também o setor de satélites. Então, se você já estudou sobre GPS, por exemplo, Sistema de Posicionamento Global, coordenadas geográficas, você sabe que trabalha com essa relação com os aparelhos GPS e que nós temos essa tecnologia que está presente nos carros, nos navios, nos aviões e que é um instrumento de se localizar em qualquer parte da superfície terrestre. Então, isso está dentro também vinculado a esse setor aeroespacial, que ganha um grande impulso, surge dentro dessa terceira revolução industrial. Nós vimos na segunda Revolução Industrial, precisamente, sobre o método de trabalho. Nós vimos sobre o Taylorismo e depois sobre o Fordismo, certo? E nessa terceira Revolução Industrial surge um novo método de trabalho, que é o chamado Toyotismo. O Toyotismo, se você lembra daquela marca chamada de Toyota,
surge no Japão com alguns engenheiros japoneses, certo? Esse movimento, essa terceira revolução, ela é precursora nesse país, se espalha pelo mundo, em que um novo método de trabalho é utilizado. Quais são as características? Acompanhe aqui na imagem. Nós temos um tempo chamado de tempo certo. Nesse método, né, uma descrição dele é chamada de tempo certo também, ou just in time, como vocês podem ver, que vem do inglês, que significa produzir no tempo certo. O que significa? Na segunda revolução industrial, você simplesmente produzia, você tinha chamado de produção em larga escala. Você produzia. Só que isso gerava um risco. Se, por exemplo, acontecesse alguma coisa, você tivesse uma grande produção e você não conseguisse vender, você entrava em crise, correto? Nesse método do toyotismo, nesse método do just in time, nessa característica do just in time, que é no tempo certo, significa que o cliente vai estar pedindo e a fábrica vai estar produzindo. Então a fábrica agora ela não produz infinitamente, ela só produz a partir da necessidade dos seus clientes. Então os clientes vão pedindo, vão necessitando e a fábrica vai produzindo. Isso é um método para que ela não quebre, para que ela não produza desnecessariamente esse tipo de material, correto? Além disso, trabalhadores qualificados, cada vez mais nós vamos ter trabalhadores mais qualificados, por quê? Nós vimos que a partir da segunda revolução industrial, nós temos ao uso intenso de máquinas, certo? E a robótica ela vai ser muito frequente nesse método agora. Então, máquinas mais inteligentes, mais sofisticadas, e eu preciso de pessoas qualificadas que saibam operar esse tipo de material. Automoção, então nós temos máquinas, robôs super inteligentes que estão trabalhando principalmente no setor automobilístico, que executam, você vai ter agora, você não tem mais N trabalhadores fazendo uma missão. Você consegue ter agora uma máquina que ela faz esse trabalhador por muito mais homens e ao invés de você ter vários trabalhadores, você vai ter apenas um comandando ou ajeitando, fazendo algum serviço que seja necessário nessa máquina. Terceirização. Nessa característica dessa terceira revolução industrial, nesse método toyotismo, também significa que a fábrica necessariamente ela não produz todas as peças, por exemplo, de um carro. Ela pode terceirizar esse serviço. Quando ela for montar um carro, ela compra de um terceiro uma peça X, uma peça Y, traz para sua fábrica e monta. Então ela delegou, ela terceirizou certos instrumentos, certas peças nesse seu processo de produção. Dispersão da atividade industrial pelo mundo. Agora também, essa característica de revolução industrial, essas tecnologias, esses centros tecnológicos, eles não estão concentrados em apenas um único lugar. Eles estão cada vez mais dispersos pelo mundo, porque em cada lugar você pode oferecer X e Y coisas. Então, em tal lugar você vai ter a matéria-prima X, ou você vai ter uma mão de obra qualificada. Então, essa empresa, essa fábrica, essas indústrias vão se dispersando em busca desse tipo de nicho para que ela se instale lá e assim produza e tenha um produto e a partir daí você possa estar fazendo a venda dele. Chegamos então à chamada de indústria 4.0, ou também chamada de quarta revolução industrial. Essa é muito nova, muito recente, nós estamos aprendendo, entendendo um pouco sobre ela agora. Inicia-se na Alemanha, é muito recente essa forma de pensar, essa nova forma de indústria e ela está acontecendo, chegando aos nossos pontos. Observem aqui essa imagem e nós temos alguns pilares dessa chamada de indústria 4.0. Nós temos essa segurança cibernética, realidade aumentada, Big Data, robôs autônomos e colaborativos, simulações, manufatura aditivada, sistemas integrados, computação em nuvem e também a chamada internet das coisas. Nessa revolução, nessa indústria 4.0, se destacam alguns pilares, nós vamos falar rapidamente sobre elas. Então nós temos essa chamada de Big Data. Big Data é uma grande capacidade que tem de armazenamento de dados e de informações, de características dos clientes, até mesmo de detectação de falhas em que os equipamentos possam ter, e esse grande armazenamento é uma dessa característica dessa chamada Revolução 4.0. Nós temos a internet das coisas também, em que os computadores, essas novas tecnologias, elas se conectam de forma muito grande, de forma muito intensa, e são capazes de ser mesmo até autônomos. Então, por exemplo, você tem lá uma impressora que ela é impressora 3D, e essa impressora ela tem uma inteligência capaz de, quando estiver acabando, por exemplo, o cartucho da tinta dela, ela mesma dá um comando para a fábrica dizendo que vai precisar de tinta. Então, o fabricante vai trazer esse material. Então, é uma dessas inovações dessa internet 4.0. Além disso, a inteligência artificial e a realidade aumentada também.
Hoje você com aplicativos celulares você consegue, né, ver o mundo, realidade aumentada. Então, uma das coisas que essa indústria 4.0 também está trazendo para a gente. São inovações, são tecnologias que estão surgindo. Além disso, por exemplo, hoje é possível que um cidadão que, sei lá, esteja em São Paulo, esteja no Rio de Janeiro, consiga estar pilotando, dirigindo uma máquina que está numa mina ou que está numa grande plantação, sem que necessariamente ele esteja lá. Ele está fazendo isso remotamente. É uma característica desse tipo de revolução industrial. Nas fábricas, por exemplo, os robôs eles têm vários sensores, várias programações que ele consegue perceber se vai existir alguma falha, algum defeito em um produto que ele está fazendo e ele consegue perceber logo de cara se isso vai ter algum vício ou algum defeito. Então, você vai verificar esse possível defeito não no final, mas durante o processo e rapidamente eles podem ser antenados. É tanto que hoje nós temos indústrias que elas se conectam. Os robôs trabalham com outras fábricas de outros lugares do mundo, então as fábricas não trabalham isoladamente, certo? Então você tem uma fábrica aqui e outra lá na China, elas estão trabalhando simultaneamente e aprendendo uma com a outra e assim elas vão avançando nesse sentido. Nós trouxemos aqui então um exercício sobre essas revoluções para que nós possamos ver um pouco sobre eles. Leia atentamente e nos acompanhe nesse processo. Pergunta: a chamada terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. A esse respeito, marque a alternativa correta. Opção A. As novas tecnologias favoreceram a informatização do processo produtivo e a ampliação do emprego de modo geral. B. Surgiu o Fordismo, conjunto de métodos para produção em série com os quais o operário produz mais em menos tempo. C. O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado e a especialização do operário tornou-se fundamental. D. Um método mais ágil e flexível foi desenvolvido e adaptado ao mercado que prioriza o controle de qualidade, conhecido por Just in Time. E E. A habilidade do trabalhador está restrita a uma única tarefa, favorecendo o aumento da produtividade, método conhecido como Taylorismo. Alternativa correta, então, pensemos, estudemos. Alternativa correta, letra D. Um novo método mais ágil e flexível foi desenvolvido e adaptado ao mercado que prioriza o controle de qualidade, conhecido por Just in Time. É que nós falamos, na hora certa. Então a fábrica ela não produz infinitamente um produto. O mercado vai demandando e ela vai produzindo o seu bem. Correto, então? Acompanhe os outros exercícios e as outras videoaulas na plataforma e nos vemos brevemente.